Olá, tudo bem? Olá, olá! Como é que você está? Tudo Eu tô jóia? bem, tudo jóia. Agora aqui a gente desde outro espaço, né, última vez estávamos no nosso podcast, É Richard e eu, verdade, verdade. hoje no Grandma's March. Mas tudo bem, É, bem-vindo, viu, a esse espaço, né, do Grandma's March. Essa aqui é a quinta edição, né, a gente começou em 2021, para quem está escutando pela primeira vez. E aí, né, eu comecei tudo em inglês, depois fui falando, não, mas está faltando alguma coisa aqui, né? E aí depois fui incluindo espanhol, português, e faz mais sentido. Então, adoro que a diversidade acompanha aqui que nesse legal. espaço. E aí, claro, todo ano eu tenho convidados, sempre comemoramos no mês de março, o mês internacional da mulher, claro, como esse evento inspirado nas minhas avós, né, do projeto Rosita e Pepa, o nome delas, aí todo ano tem convidados que, sei lá, muitas vezes para contar a história das suas avós, dessa conexão que tem, né, líderes como você que, né, eu fico curiosa, né, como é que é essa conexão e que tanto impactou na vida dessa pessoa, até pessoas que trabalham com ancestralidade feminina, né, e assuntos relacionados que às vezes são holísticos, e já entrevistei xamãs da Austrália, mulheres no Japão que escreveram livros sobre a avó delas, e enfim, então assim, bem diverso, assim, eu adoro escutar essas histórias, então assim, hoje estamos aqui, porque, né, o Luiz França é amigo de longas datas, trabalhamos juntos lá quando eu morava no Brasil, hoje estamos os dois nos Estados Unidos, né, a vida nos trouxe cada um por diversos motivos para cá. É, e aí, trabalhamos juntos lá atrás na Ford, na área de RH, e bom, a gente vem se acompanhando, né, entendendo o que cada um faz. O Luiz sempre tem né, sido meu mentor, eu digo, né? Muitas vezes eu esqueço que a gente trabalhou juntos, que você era como um chefe, mas não era, e era meu mentor, enfim, me ajudou em várias ocasiões que eu estava, sabe, desesperada no trabalho, e, e hoje a gente voltou a se conectar, já faz um tempo que você está nos Estados Unidos, né? Então, assim, eu vou te dar o espaço para você contar a tua história, mas, assim, um pouco do Luiz é um grande líder, é uma pessoa que por cima de tudo, é uma pessoa que é super sábia e sabe conectar, sabe conectar pessoas, sabe entender o ser humano, super espiritual, conectado com esse lado espiritual, né? E nos últimos tempos eu tenho visto muito isso, é muito bonito ver esse lado de um líder e principalmente de um homem, né? E eu aprecio muito e valorizo muito isso. É um autor já de, né, 2 livros maravilhosos, acho que 3 livros, né? Sim, a cultura the trust culture, a cultura de, esqueci a palavra em português, me ajuda aí. Confiança. Confiança, perfeito, né, que acabou de sair em inglês. E bom, consultor, coach e né, executivo de muitos anos na área de gestão humana e de RH. E claro, é um pai, está sempre procurando sabedoria e procurando novos caminhos. Então, Luiz, bem-vindo a esse espaço, né? Eu fico feliz de ter você. Agora é minha vez de te entrevistar aqui. Muito bom. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo, Mônica. É uma honra estar aqui com você. Você é uma pessoa que eu admiro demais, aprendo sempre contigo, então cada encontro é assim revelador, vamos falar dessa forma, né? Sempre aprendo demais com a sua jornada, com a sua experiência, com o seu coração, com a sua sabedoria, com as suas reflexões, com as suas perguntas, né? Você tem esse dom de nos despertar através das perguntas. Então, estar aqui nesse momento tão especial, nesse mês de março, que é um mês que você marcou para poder estar trazendo aí a herança das suas avós para a Hum. humanidade, isso também é um marco muito impressionante e que também nos ensina demais.
E ser convidado por você é uma honra enorme, né? Então, é, eu fico só pensando, rapaz, Rosita e Peppa realmente abriram as portas assim para mim e Abriram. tal. Isso é Não é muito qualquer um que bom. elas gostam, pois é. Não é verdade? E Pois é. a gente vai caminhando, né? Estamos mais ou menos na mesma latitude, mas em costas diferentes dos Estados Unidos, mas Isso. isso não coloca distante as nossas mentes, os nossos corações, o carinho que temos um pelo outro, né? É sempre Assim. muito bom estar com você em vários projetos e tudo mais, e eu espero que esse daqui só seja mais um entre milhares que Entre virão. milhares. Assim vai ser. E que assim Coisa seja. boa, coisa Muito boa. bom, muito bom. Então, assim, hoje, para a gente começar, vou aqui apresentar um pouco do qual é o tema desse ano, né? Para a gente também colocar um pouco um guia aqui que pode nos servir ou não, né? Porque esse espaço aqui é nosso, é uma conversação bem, né? Conversa bem informal, mas todo ano de forma bem intuitiva, como tudo que acontece nesse evento e nesse projeto das avós. É, eu penso, assim, num tema do ano, e aí eu, sei lá, sabe, refletindo muito o que está acontecendo na minha vida nesse ano, assim, que estou sentindo que está rolando aí no espaço, no campo energético, e muitas vezes o que está acontecendo comigo, eu acredito que está acontecendo com outros também, sabe, assim, porque afinal somos todos um. E aí, claro, tu sabe que ano passado, teve aquele furacão que passou, né, para cima, que passou, não veio para Tampa, ele continuou para cima, para o norte, mas o que ele fez é que ele entrou muita água para Tampa, acabou alagando, e a minha casa, a nossa casa aqui com Turi, a minha, acabou alagando, né. E essa água e essa questão que aconteceu trouxe muitas reflexões, assim, foi um momento difícil, foi um momento de pensar muito: "Nossa, o que significa esse negócio de ter um espaço, de ter uma casa", sabe, nossa casa, ela fica aonde, né, na verdade, ela é um espaço que fica dentro de nós, porque quando você perde esse espaço físico por um tempo, e aí, como é que fica, né? Então, assim, tentando entender um pouco dessa simbologia por trás, porque, sei lá, tudo que me acontece na vida eu tento aprender e refletir qual é a mensagem que o universo está querendo me mandar. E a água também, sabe? Porque foi a água que veio para, sei lá, veio para. Também ela é destrutora, mas ela veio para limpar um monte de coisas, transformar, renovar. Claro, teve lágrimas, teve momentos de memórias e lembranças, coisas que eu acabei achando nessa bagunça que estava, que você no dia a dia não encontra e não vê. Então, assim, a água trouxe uma coisa muito legal, assim, apesar de tudo que foi difícil, trouxe uma coisa muito interessante. E aí eu acabei pensando assim, nossa, como acho que esse assunto está conectado, tudo está conectado. E aí eu queria conectar esse ano com a sabedoria, e tem sido muito interessante como para cada pessoa representa uma coisa diferente, né, sabe, a casa, o símbolo da casa, as histórias com a água, e a sabedoria das avós. Então, assim, está aberto aí para tu trazer um pouco da tua história e essa ideia. Conta quem é o Luiz França, conta aí de onde você veio, essa conexão com tuas avós, né, e se tem alguma coisa desse tema desse ano que, sei lá, te despertou, trouxe alguma memória, alguma coisa que você queira compartilhar. O tema desse ano, ele toca profundamente na minha Ai, que alma, legal. porque quando a gente fala da casa, quando a gente fala da água e quando a gente fala da sabedoria, sempre me remete a algumas coisas que são parte de como a vida flui, né? E Uhum. quando você fala em fluir, você está falando da própria água, né? Que a água é vida. A água É. representa ah, tudo aquilo que a gente necessita dentro desse universo e tudo que a gente precisa aprender, por isso que toca na sabedoria. A casa que nós temos, a gente pode avaliar a casa em diversos aspectos. Uhum. Primeiro que a gente tem toda a sabedoria dos nossos profetas e tudo mais,
a gente tem a sabedoria de Jesus, que Jesus disse, né? Meu reino não é desse mundo. Ou seja, todas essas casas, ainda assim, não são nada. Isso ou seja, tudo que é apresentado para nós, eu gosto do termo de que nós somos fiéis depositários. Tudo é só um empréstimo. Tudo que chega até a mim é um empréstimo para o meu progresso. Tudo, né? Inclusive todas as casas. E quando eu falo das casas, eu falo da casa física, do corpo físico, inclusive de cada pessoa que se apresenta até a mim, sim, né? Que também é uma casa, né? O corpo é a casa do é a espírito, nossa vamos dizer casa. assim. Sim, É a sim, nossa sim. casa. E aí a gente vai formulando, baseado nessa relação do espírito com a matéria, a gente vai formulando tudo ao nosso redor. Inclusive, a gente desenha as escolas da mesma maneira que a escola do progresso do espírito, com provas, com desafios. É impressionante como a gente vai se inspirando, emprestando tudo que o universo vai entregando para nós, dentro do ponto de vista material, que também é material só porque a gente tem uma relação diferente, a gente toca e tudo mais, mas o princípio da matéria não é só matéria física, estrutural, né? A matéria está em todo lugar, não tem vazio. Eu costumo falar para as pessoas, olha só, né? O peixe, né? Eu brinco sempre com essa história do peixe. Você acha que o peixe nada ou o peixe voa? Ah, o peixe Eu nada. lembro disso, adoro. O peixe nada. Mas você já perguntou para ele? Porque pode ser que ele não Ele não tenha. sabe. Ele não saiba que ele está nadando, porque ele vive dentro de uma perspectiva que ele está na água. E ele acha que a água é o universo dele, então ele voa. Então, eu nado, eu voo, né? O avião nada, o avião voa, porque de fato ele está se utilizando de todos os atributos da matéria, dos elementos do universo, para poder levantar voo, assim como o pássaro, como todos, né? E tem alguns pássaros, eu fico impressionado, porque vou dar para os Estados Unidos, a gente vê uns patos grandinhos e voando para valer, né? Porque Voando, eu, eles vão. eu me acostumava com os patos lá da América do Sul, que era assim, a gente até brincava que eles não sabiam nadar, não sabiam andar e não sabiam voar, né? Porque era tudo desajeitado. O pato, no meu conceito, É né? verdade, O nos pato patos que que a eu gente conheci com a conhece. minha avó, né? Os patos que eu conheci com a minha avó eram assim. Então, tinha os patos, tinha as galinhas de Angola, enfim, pesados, mas a galinha de Angola voa, gente. Olha que coisa interessante. Só que ela não alça voo como os patos que eu vi por aqui. E o que tem de diferente? Está na crença de como ele utiliza melhor essa matéria, a propulsão, porque o peso dele é o mesmo. Ele aprendeu a lidar com esses elementos no seu entorno com sabedoria para poder fazer algo diferente dos outros patos que tem em outras regiões, vamos dizer assim. Que aqui eu vejo aqueles patos passando, né? Tem até aqueles filmes dos patos, como eles voam, Sim, a sim, sim. liderança que troca posição. Eu falei, mas eu sempre pensava assim, quando criança, brincando ali no quintal da minha avó, pensava assim, essas histórias de que os patos têm uma formação para voar, eu olhava para os patos e falava, nunca vi você voando. Não Porque os patos consegui da voar. televisão voam, né? E a Ai, gente ai. vai entendendo, né, que é sobre isso, sobre esse universo que está à nossa disposição, sobre a nossa casa, sobre os nossos bens materiais que não são nossos, né? Eu converso com minha mãe sobre isso. Eu falo, a gente tem a mania, estranha mania de dizer a minha casa, mas ela só é minha até o dia que eu estiver É, por aqui. Ou exato. pode acontecer alguma coisa desse mundo físico que vai me tirar ou vai me presentear outra, enfim. Mas também eu posso ter que abandonar essa casa do corpo, essa casa da própria casa, e deixo tudo para trás e levo só o espírito e a alma para seguir adiante. Então, eu acho que tem tudo a ver com essa forma que eu acredito sobre o mundo, né? Essa casa toda, a casa como planeta, né? O planeta Planeta, exato. Sim, é, sim, sim. tem, tem o princípio da ecologia, né? Uhum. O eco, quando você vai entender o que é o eco é uma palavra que vem do grego, tá certo? Sim, sim. E significa casa. Ah, Ok? é? Então Gente, não a gente sabia fica disso. falando assim, o ecossistema, a ecologia, Sim, o sim, eco, não sei sim. o quê, mas a gente não percebe que a gente está falando da casa, do home, né? Óbvio, Ou seja, claro. se você olhar para o seu planeta como a sua casa, você não vai tratá-lo como você tratava antes.
muda o seu nível de consciência. Olha que coisa doida, né? Muda o seu Muito. nível de consciência. Então, a economia é como você organiza a casa. Olha só. A sua capacidade de organizar a casa, o nomia, que vem da ordem, tá certo? Sim, E o sim. eco, que é a casa. Sua capacidade de organizar a casa vai te tornar próspero ou não. Se você não entendeu que você precisa organizar a casa corpo físico, a sua casa, onde você mora, ou Planeta. alugada, própria, seja lá o que for, e a sua casa planeta, que tudo isso foi emprestado pelo divino para que a gente pudesse ter a jornada chamada vida. Para quê? Para a sabedoria do espírito. E a sabedoria, ela só chega se a gente experimentar. Você precisa ter a experiência, né? Então, você só se torna sábio, você não se torna sábio lendo um livro. Adoro escrever livros, mas as pessoas que leem meus livros não se tornam sábios. Eles não mudam. Não. Sabe o que faz as pessoas mudarem? Eu inspirá-los a fazer o que está escrito no livro. Se ele fizer o que está escrito no livro e viver aquela experiência, ele evolui. Senão, ele é só uma pessoa que sabe mais. Quando a gente fala de liderança, por exemplo, a gente sempre... vou conversar com alguém e ele sempre sabe mais do que eu. E, às vezes, eu converso com outros alguéms e eles vão e trazem para mim assim, mas ele é um péssimo líder. Mas se ele for falar de liderança, ele é o melhor do mundo. Quando ele está falando. Mas ele não vive a experiência, então faltou a sabedoria, né? E aí, isso, para acontecer, ele precisa deixar fluir, né? Ele precisa deixar os elementos da vida, como a água, tomarem conta dele, os elementos físicos tomarem conta dele para dar o banho que ele precisa, porque todos os dias a gente vai deixando para trás as nossas impurezas. E aí eu vou chegar nas minhas avós. Ai, adorei. Não, eu estou amando essa conexão da água, a sabedoria e da casa, né? E eu acabo aprendendo com todo mundo. Porque onde está tudo isso, né? Esses elementos, os patos, as galinhas e tudo mais, eles remetem às minhas avós, porque eu, criança, eu tenho uma imagem assim maravilhosa das minhas avós. Me lembro mais. Lembrar do nome delas aí para eu tenho a Dona Amélia. A Dona Amélia, eu tive mais tempo de convivência com a Dona Amélia e menos tempo de convivência com a Dona Aurelina, apesar delas terem muita similaridade entre elas. Mas é que naquela época os filhos partiam. Olha que coisa interessante, né? Dona Aurelina, o filho dela, o senhor Jacinto, ele partiu, né? E voltava de vez em quando, né? De vez em nunca, vamos dizer assim. Então, eu tive 3 oportunidades na vida presencial, fisicamente, com ela. 3 oportunidades. Nossa! Uma eu era criança, né? E eu não tenho as memórias muito claras, eu tenho fotografias, entre outras coisas. Aí depois, ainda criança, chegando na adolescência, né? Que eu tive meu encontro com ela, tal. E a outra já era um adolescente chegando na fase adulta, que foi quando eu a perdi logo na sequência. Sim. Mas esses 3, principalmente os 2 últimos, eu tive um convívio impressionante dela fazendo os cuidados, com aquela coisa, porque as minhas avós, elas viviam naquilo que a gente chama de roça, né? Sim, que delícia. Bem no interior do estado, essas coisas todas, tal, passaram por situações muito precárias. A Dona Aurelina, sim, ela viveu lá na Bahia, a história dela é da Bahia. E a Dona Amélia, ela saiu do Pernambuco e foi para a Bahia, porque uma das filhas foi para a Bahia. E aí, esse casamento foi um casamento que convidou a família a ir para a Bahia, porque dizia que lá tinha melhores condições, porque a família de minha avó vivia num lugar chamado Brejo de Madre Deus, né? Olha só. Que de brejo não tinha nada, era só seca, né? E aí minha mãe conta as histórias de muita necessidade, minha mãe muito pequena, tal, e eu guardo essas histórias todas na minha memória. Minha mãe, meu tio José, que foi visitar o lugar e tudo mais. Mas eu me lembro quando era criança, e aí todos os anos, apesar da minha mãe também ter migrado, ter ido para o Sudeste, porque eu era um garoto muito doente, e minha avó recomendou que me levasse para a cidade grande, porque eu precisava de tratamento. Sim. Eu tenho uma irmã, né? Eu tenho uma irmã que ela desencarnou antes do meu nascimento, né? Ela faleceu antes da minha chegada. E minha avó tinha muita preocupação, tanto minha avó quanto minha mãe, porque
perderam minha irmã e não queriam que eu também fosse. Ai, pois é, que É, acontecesse com você. é. Aí meus pais foram e passamos muitas dificuldades lá no Sudeste e tal. E, assim, levar o pouco dinheiro, o pouco dinheiro ainda não dava, coisas de passar fome e tudo mais. Mas assim que as coisas foram se organizando, eu me lembro que eu visitava minha avó todos os anos. Minha mãe tinha esse compromisso, então a Dona Amélia eu via mais. E a Dona Amélia era aquela pessoa que, ela tinha lá o fogão a lenha dela, Ai, que delícia. o fogão a lenha dela, e eu me lembro de sempre ter lá um chazinho no fogão a lenha, sempre ter um cafezinho, porque nesses sítios, né, nesses lugares assim, mais a esmo, são os caminhos, né? Você vai passando pelas casas, as pessoas fazem, os caminhos interligam as casas. A gente sempre É tem que pensar nisso. mesmo, Os caminhos sim, interligam as casas. sim, Então as pessoas sim, vão caminhando nas estradinhas e vão passando pelas casas das outras pessoas. sim. E aí a minha avó sempre deixava um chazinho, deixava um cafezinho, uns biscoitos, Olha algumas só. coisas para os passantes, né? E Que coisa linda essa, era pensa bem. impressionante isso, Imagina hoje você está passando por aí, tem cafezinho, não chazinho. é? E assim, era muito acolhedor, então ela sempre Sim, estava preocupada com as pessoas que o poderiam ter uma outro, né. necessidade no caminho. E É. por mais que fosse difícil a vida naquela época, porque ela teve filhos que não sobreviveram, enfim, outros foram embora e não voltaram mais. E eu fico pensando nessas avós que tiveram que lidar com essa partida dos Ai, eu filhos, sei. né? Antes de morrerem, não é que É morreram, eles foram mesmo. embora. É, mas E aí é alguns como foram se embora e não voltaram fosse, porque mais. naquela época não tinha celular, não Não tinha tinha, internet, nada. Ia embora e você não sabia mais nada não daquilo, tinha né. mesmo, é verdade. E eu sei Coisa. que ela lidou com essas coisas da perda dos entes queridos ainda em Ai. vida. Então, o que ela me ensinou foi que nada é meu, Hum, nada é meu. Tudo estará comigo no tempo que for necessário para que eu viva bem. hum. Então, eu tenho que tirar proveito das coisas enquanto estou ali. Então, esses viajantes, essas pessoas, os caminhantes, os caminhadores que passavam em frente à casa dela, eram pessoas que chegavam e que partiam. Era. E a lição era o quanto eu posso fazer o bem no instante que eu estiver com alguém. É Olha que coisa mesmo. interessante. Coisa, né. E Nossa. ela, a Hum. dona Amélia, analfabeta, ela não sabia escrever o próprio nome, Imagina, e sequer a o próprio nome. sabedoria que podia ter uma mulher dessas, E gente. a gente começa, e ela começou a me ensinar o que é elevação espiritual, Hum, porque ela não sabia escrever o próprio nome, tinha muitos amigos e parentes distantes, e eu ia para a casa dela, ia já com 8 anos, 9 anos de idade, 7 anos de idade. Eu comecei a escrever muito cedo, tinha habilidade de escritor, já estava comigo desde cedo, né? adoro, Aí, e, aí escrevendo eu, livro. e aí ela falava para mim, ela me chamava de Luizinho, e dizia, Luizinho, vamos escrever cartas? Eu Hum, falava, sim, vó. Ela falava, então você brinca até tal hora, eu vou fazer tais coisas, e aí depois nós vamos sentar e nós vamos escrever cartas. Aí sentávamos à mesa, próximo ao fogão de lenha, né? óbvio. E ela Aham. ditava as cartas para mim. E Olha só. tinha uma maneira dela fazer o ditado das cartas, né? Que ela sempre colocava, né? É, assim, fazendo olho d'água, e aí colocava a data, e aí ela fazia uma saudação de recepção muito positiva sempre, né? Sempre começava, né? Desejo que esta carta lhe encontre, né? E ela Ai, que lindo. trazia as coisas maravilhosas que ela gostaria, ou seja, ela já emanava boa energia para as pessoas. Olha que coisa interessante. Já no início da carta, né? Te encontra assim, te encontra assado, e aquilo era a vibração do pensamento. Hoje eu vou estudar neurociência, entre outras coisas, e eu falo das vibrações, da energia do pensamento, era minha avó já me ensinando quando eu tinha Gente. 7 anos de idade. Hum. Então, as coisas que eu aprendo com os cientistas de hoje, com os executivos de hoje,
A minha avó Avião, falava o sobre as amor coisas do avião. dela. Ela podia dar uma aula de como escrever um e-mail, uma carta, porque ela tinha uma estrutura. E olha só, para você fazer uma dissertação, para você fazer uma redação, você tem estruturas. Eu, como escritor, eu preciso seguir uma estrutura, né? Sim, E ela já sim. sabia das estruturas, o que ela colocava no começo, o que ela colocava no meio, como é que ela colocava o conteúdo e como é que ela encerrava aquilo, né? Sempre com uma saudação muito especial, tanto que ela terminava saudações sem fim para algumas Oh, pessoas e com muito amor e saudade, tá? Entendeu? É gente, impressionante. incrível E isso. ali quando eu vejo hoje os livros que eu escrevo, e aí eu me remeto a esse ponto dos meus encontros com Dona Amélia. É E ela me mesmo? inspirava a escrever. Olha que coisa interessante, né? Ela me inspirava a escrever, e aí me inspirava a fazer coisas boas, tinha sempre algo para poder atender alguém. Assim, nós nos alimentávamos dos animais que ela cuidava no quintal dela, ali, né? Sim. Então ela tinha o cuidado com as galinhas, que ela separava para poder alimentar de uma maneira correta, para poder não trazer nada que fosse prejudicial para a nossa saúde. Então ela separava, tinha uns negócios chamados puleiros, né? Ela cercava ali por 2 dias, alimentava ali, para depois ela... É impressionante. E aí eu me lembro hoje ainda, né? Do barulho dos animais, do banho que eu tomava no riozinho que tinha próximo, todas as coisas que aconteciam por ali, e o quanto foi encantador aprender com Dona Amélia e seu Severino, já a figura masculina ao lado dela, aquele mais calado, mais sisudo, mais na dele, saía de manhã, trabalhava na roça, voltava, conversava pouco, tomava o banho, lavava os pés, dormia, aquelas coisas todas e tal. Mas eu me lembro de Dona Amélia, com todos os cuidados muito especiais, com a higiene muito especial, que só uma Nossa. sabedoria traria. E aí foi que eu fui descobrindo que eu posso ler todos os artigos científicos do mundo. Isso só vai me dar maior intelecto, mais inteligência. Mas se eu não souber utilizar essa inteligência em favor da vida, Do eu não que construo a adianta? sabedoria. Pois é. Entendeu? E a sabedoria é ir aprendendo a viver. Então, ela sempre mostrou para mim que todos os dias eu vou viver algo e aquilo eu tenho que trazer para o meu portfólio da alma, Hum, para que eu possa me tornar uma alma melhor. Porque a vida é isso. A vida é hum, você se tornar uma alma melhor todos os dias. E como é que você se torna uma alma melhor todos os dias, Mônica? hum. Liberando as impurezas que a gente tem É isso e, aí. e entendendo como amar melhor, como cuidar do próximo. Não está lá escrito? Amar ao próximo como a si mesmo. É Né? isso aí. E aí eu vou ler as escrituras, os escritos que traz Buda, né? Aquilo que traz o hinduísmo com Krishna, enfim. Tudo que a gente vê fala sobre o amor e Tudo. sobre a elevação da consciência, a nossa elevação moral. Hum. E aí, eu não posso dizer que uma pessoa que era analfabeta em termos de leitura, Sim, sim, intelectualmente ou de leitura. intelectualmente, não Gente, era sábia. não, não tem como. A sabedoria dela me tocou. E Nossa. ela, inclusive, fazia previsões muito interessantes, né? Porque nós éramos pobres, muito pobres. Eu disse para você que eu teve um período que eu me lembro que eu passei por uma pneumonia quando eu era criança, e minha mãe conta que ela só tinha para mim banana e farinha para me alimentar, né? E ainda assim foi com dinheiro que uma pessoa passou e ficou com dó e não sei o quê, porque estava saindo do hospital, aquelas coisas todas. E na hora que eu penso nessas partes difíceis da vida, e aí eu olho o meu momento hoje, né? Eu sempre agradeço muito. E Dona Amélia, ela já muito, quando era criança ainda, Dona Amélia dizia para minha mãe é Tereza, né? Para poder, Dona Teca, né? Sim. Dona Amélia e Dona Teca. Dona Teca ouvia de Dona Amélia: cuide desse menino e tenha paciência com ele, porque esse menino vai te dar muita alegria ainda. Hum, Esse menino
vai fazer coisas incríveis que a gente não consegue imaginar. Olha E na só. hora que eu olho para trás e vejo de onde eu vim, onde eu estou, tento imaginar para onde eu vou, eu começo a pensar que Dona Amélia já sabia mais do que Sabia. qualquer outro, né? Então, um espírito muito evoluído, e a gente vai entendendo que o que ela pôde contribuir dentro daquilo que estava no contexto dela, para esses filhos, mesmo alguns ficando mais distante, outros menos, porque alguns filhos passaram décadas sem se reencontrar com ela. Olha só. Ela tem 2 filhos. Quantos filhos? 2? Ela teve vários, né? Vários. Se eu fizer uma lista aqui, foram vários. 2 foram os que foram embora Os para que o sul partiram, sim. e não voltaram mais, Manuel e Luiz. Inclusive, meu nome é Luiz por conta desse meu tio, né? Sim. Ela pediu para minha mãe colocar o nome do tio em homenagem a esse meu tio, que foi embora e nunca mais voltou. Se Nunca retornou embora, mais nunca mais souberam voltou. nada dele, né? Souberam Incrível. nada. Mas aí outros, por exemplo, João passou um bom tempo longe, depois voltou e começou a visitar com mais frequência. O José já também visitava com mais frequência, minha mãe também, Dona Teca. Maria ficou perto dela. Josefa foi aquela que fez o processo de... Eu digo que sempre tem uma pessoa que transforma o destino de uma família. Josefa, quando se mudou para a Bahia e se casou na Bahia, e aí convidou minha avó para ir para a Bahia, e aí minha avó foi para a Bahia. Certo. A vida ainda é muito difícil, mas foi mais próspera do que era lá no Brejo de Madre Deus. Sim. Foi assim o primeiro ponto de virada da vida da família. Olha só. Então, eu penso assim, esse movimento da minha tia Josefa e da minha avó Amélia fez a grande diferença, né? E minha mãe, naquela época, ainda era uma adolescente, né? Criança ainda, né? Nem adolescente era. E aí fizeram esse movimento, e minha mãe, a mais nova de todas. Meu tio Antônio também, sempre morando ali perto da minha avó, tal, também saiu do Pernambuco e foi lá para a Bahia. Então, todos foram para a mesma região. E foi a região onde eles prosperaram e foi a região onde eu nasci, né? E aonde foi isso? Utinga, na grande, estupenda, magnífica, maravilhosa, voluptuosa cidade de Utinga. Porque se eu não falar desse jeito, ninguém sabe onde é, porque é uma cidade que ninguém encontra nem no mapa. Quer dizer, está no mapa, né? Mas precisa procurar um pouquinho, tal. Mas assim, é uma história impressionante, de muita sabedoria de Dona Amélia. Tive menos contato com Dona Aurelina, mas também os meus momentos com ela foram marcantes, tanto que eu lembro detalhes, sabe? É mesmo? Das coisas que ela ensinava e tudo mais, da preocupação, do zelo. Acho que muitas coisas do meu virginiano, de me organizar e de fazer as coisas acontecerem, de acreditar no que não está escrito ainda, né? Isso vai fazendo a grande diferença. Mas o melhor de tudo é a gente poder pensar que nós fizemos aí movimentos interessantes por conta da inspiração dessas mulheres maravilhosas que, com a sua sabedoria, mudaram a sociedade. Tanto que eu sempre digo, né, que eu acredito nesse processo evolutivo do espírito, né, e acredito que as mulheres, na maioria das vezes, estão fazendo os resgates dos espíritos, ou seja, o espírito A, que é mais evoluído, vem resgatar o espírito B. Aí, obviamente, aquele que não está evoluído ainda faz um monte de besteiras e tudo mais, né? E aí, não está aqui querendo menosprezar os meninos, mas a gente é mais... Eu me lembro mais... A gente é mais o sisudo do seu Severino, sabe? Calado, essas coisas todas, tal. Não esbanja tanta sabedoria, enquanto essas mulheres magníficas, essas avós magníficas foram modelando. E aí eu vejo isso acontecendo na sequência, quando minha mãe se torna avó, né? Porque, assim, quando nasce um neto, nasce uma avó. A avó não existia, mesmo, né? assim, é verdade. Quando nasce um neto, nasce uma avó. Aí, quando nascem mais netos, renasce a avó, né? Muito interessante, porque
sem o neto, a avó não existe, Não, né? não Sem o existe, é neto, a verdade. neta, a avó não existe. Mas no dia que nasce, porque é um esbanjar de amor, acho que não tem, não tem nada que compare o Uhum, tamanho do amor com o tamanho do amor da avó, né? Porque é uhum. muito amor, é É muito amor. Eu me demais. lembro, eu só consigo olhar para trás e ver essa amorosidade esbanjando, como que se tivesse assim, sabe, derramando Sim, sim, por sim. ali, né? Eu trouxe pequenos exemplos, os viajantes, os caminhantes, né? A própria família, né? E ela sempre tinha algo para dar, algo para poder fazer por alguém, algo. Então foi assim, não só de objeto, mas do gesto, né? Você passar num lugar e ter lá uma água, um chazinho, um Imagina, cafezinho, gente. já é um ato de amor, um ato de caridade É com verdade. aqueles que estão necessitando. E aí acho que foi por ali que eu aprendi que eu preciso ser caridoso em todos os gestos. E a carta dela abria com abertura Ah. caridosa e fechava com abertura caridosa. Nossa, faça suas perguntas, converse um pouco aí, porque senão eu não vou parar, não vou Ah, não, parar. eu sei, mas eu adoro ouvir essas histórias. Mas É, olha, que coisa maravilhosa essas duas avós. E quanto marcaram. Assim, é engraçado que quando você vai contando, está claro a influência que essas pessoas e uhum, essas mulheres têm na vida de um líder, né? Tipo, o quanto elas, né, tem tanto de você nessa simplicidade dessas mulheres tão, né, simples, numa rosa, num lugar no interior, até sim ter acesso a, né, a escrever ou, né, a esse lado de intelectualidade, de ler livros ou estudar, mas essa sabedoria, essa simplicidade que caracteriza muito você, né? é, É verdade, e está tão claro assim, e como mesmo sendo você homem, né, masculino, esse lado, você como isso toca, né, esse feminino das avós, né? Porque todo mundo, seja homem ou mulher, todos tivemos uma avó, né? Tem gente que não tem, que não teve oportunidade, né, de ter contato, ou já tinha falecido por motivos familiares, né? Não tem contato nenhum. Mas sempre tem alguém na nossa vida que acaba também representando um pouco desse papel, né? Mas quem tem sorte tem acesso a isso e tu vê a influência, né? Na forma de ser, nos teus jeitos, nas coisas que você traz, nas coisas que você escreve, na forma como você se relaciona com os outros. Que eu acho que, ao final, para mim, isso que realmente todo mundo deveria ir lá atrás e resgatar, né, se reconectar, porque muita gente esquece, ou nós esquecemos de onde que a gente vem, né, e o que realmente é importante nessa vida, né, da onde que a gente veio e qual é a nossa essência, né, da nossa essência mesmo, que a gente vai se perdendo, né, tanta coisa, e vai para lá, e mais que a gente se muda, constrói famílias, cria amizades, trabalha em empresas, mas essa essência aí é o que perdura e vem de lá, né. e é impressionante porque quando você traz o tema da casa, da Sim. água, da sabedoria, e olho para Dona Amélia, Dona Aurelina, que construíram suas casas, deixaram suas casas, foram para novas casas, Uhum. viram os filhos, que é aquilo que elas mais amam, abandonarem suas casas para poder expandir, para poder dar vida e nunca se queixaram, porque elas sabiam que aquilo fazia parte do progresso. E elas tinham muita felicidade, porque entendiam que estavam expandindo o mundo com a partida dos filhos, né? E é impressionante essa história do partir, porque alguns dias atrás eu fiz um bate-papo com o pessoal da Federação das Indústrias, lá do estado da Bahia, lá no Brasil, Sim. e eram mulheres. E aí esse princípio da maternidade, a maternidade ela traz alguns aspectos, eu não estou falando só de
ser mãe, porque já está a maternidade em todos os aspectos, né? A maternidade de dar a vida, dar o afeto, dar o amor, né? Porque você pode exercer a maternidade com um sobrinho, pode exercer a maternidade com um colega de trabalho, né? É algo diferente que tem nesse ser feminino, né? Que ele se expande, potencializa, né? Ele vai ao quadrado, vamos dizer assim, né? Ele eleva ao quadrado quando se torna avó. Essa abundância de amor, né? Que o feminino traz. E aí, eu estava pensando nessa história por exemplo, o partir, né? O parto, né? No português a gente fala, não, o parto de determinada pessoa, ou seja, o momento do delivery, né? Que também é o parto, o delivery. Sim, quando sim. você entrega para o mundo. É como se a vida saísse de você e você entrega para o mundo, né? Sim. Então, o feminino tem essa questão muito especial de dar a vida ao mundo, né? O mundo todo, né? É uma sequência do feminino e dessa hereditariedade que a gente traz, né? Dessa ancestralidade de todas as mulheres que viveram para ajudar a gente a chegar até aqui, né? Então, essas avós são o ponto da gente ter o reconhecimento dessa sequência. E a casa, nossa casa, o nosso espaço, ou seja, o nosso corpo, saber entender o que é isso e saber que sim, há a criação da casa, mas também há a destruição da casa, para poder outras formas acontecerem. Então, certamente a gente pode se apegar, né? Poxa vida, olha a minha casa, as coisas que eu tinha na casa, entre outras coisas mais, mas de uma certa forma, você também tem a possibilidade de recriar, de fazer tudo diferente. Isso é inspirador quando eu penso na história, né, da minha avó abandonando uma casa para poder ir para outra casa, e nessa outra casa ela iria se encontrar, né? Ela estava fazendo um novo lar, mas um novo lar que acolhesse melhor o destino, a vida, e trouxesse mais prosperidade. Porque às vezes a gente também tem essa história de que a gente acha que a gente está perdendo. A gente não perde nada, não perde nada. Tudo que a gente se separa, daqui a pouco a gente vai entender que foi para o nosso bem e que sim, nós seguimos adiante. A vida não retroage, a vida não. A não ser que você coloque na sua cabeça pensamentos extremamente negativos e você parta para o processo da estagnação e trazer energia, porque o nosso pensamento ele é vibração. Então, sempre você tem a possibilidade de seguir adiante, né? Então, Dona Amélia, com os movimentos que ela fez, né? Das mudanças de lar e tudo mais, deixando a vida fluir como a água, porque assim, né? Todos os dias você se banha numa água diferente, não tem jeito. E a vida é isso, todos os dias é um banho diferente. E o elemento água, ele representa muito, principalmente no nosso planeta, ele tem muitos significados para todos nós, né? Da formação, a gente consegue entender, olha só, tem vários elementos químicos que a gente aprende lá na escola e tudo mais, mas o H2O ninguém esquece, né? Porque a água é vida, né? É o princípio da vida. A gente tem uma bolsa de água. É a fonte de vida. Dentro do organismo, é a fonte de vida, né? Então, todas as vezes que a gente para refletir sobre isso, é a fonte de vida. Mas ela trouxe destruição? Não, ela trouxe a limpeza, né? Às vezes você precisa limpar para poder reconstruir. Sim. A gente sempre pensa de uma maneira muito... Não, destruiu. Esse é o seu pensamento materialista, né? Ela só está nos chamando a atenção para uma reconstrução, né? E Dona Amélia fez a reconstrução da vida dela, né? Dona Aurelina também, com menos contato e tudo mais, muito dedicada à sua vida, aos ensinamentos, aos recursos que tinha, os filhos que ela colocou no mundo, essas coisas todas. Mas eu, sei lá, hoje acho que veio a inspiração, acho que Dona Amélia encostou aqui perto de mim e falou assim, você vai falar mais de mim hoje. Não, é engraçado que, assim, quando tu começa a falar de Dona Amélia e os movimentos que ela fez e saiu da casa dela e mudou de casas, eu fiquei pensando assim, mas você também fez isso, né? E aí, como é que tem sido
essa jornada para você? Porque você também saiu da Bahia em algum momento, eu sei que você foi para São Paulo, depois você voltou para a Bahia, agora você mora aqui. Como é que você, sei lá, hoje, porque lá atrás a dona Amélia teve essa coragem, mas quem faz isso, né? Eu também sou uma pessoa que saí lá da minha casa, né, para batalhar e mudar as coisas e procurar o que eu quero, mas isso não é fácil, né? Isso tem que ter um espírito aventureiro, E é tem que verdade. ter coragem, que nem Dona Amélia, né? Que ela com toda a sua sabedoria, né? E Conta a aí um gente vive pouco os disso. apegos, né? A gente é muito apegado às coisas. E mesmo sendo aventureiro, às vezes a gente ainda assim titubeia na hora de dar o passo. Sabe que vai para melhor, mas mesmo assim titubeia. Eu me lembro de ter uma história muito engraçada que Dona Amélia veio para a conversa. Foi exatamente quando eu estava para me mudar para os Estados Unidos, depois de ter morado em outros lugares, essas coisas todas, morado em Minas Gerais, São Paulo, enfim. Sim. Aí chegou o momento de mudar para os Estados Unidos, estávamos todos reunidos lá em casa, alguns amigos muito especiais e tal. Família da esposa, minha família, e minha mãe estava lá, né? Lá em minha casa, e Dona aí Dona Teca, aí chegou uma hora que falou, não sei o quê, aí Dona Teca começou a chorar. Oh, Chorar porque apegada e sabendo que teria distância e não tinha... Porque a vida também é de incertezas, né? Essa é a oh, parte interessante. A gente sempre vai ter incertezas de se vai ser de um jeito ou de outro. A única coisa que a gente pode ter certeza é que vai ficar melhor. com certeza, É, pior não vai ficar. sempre vai ficar melhor. Se a gente, o problema é que as incertezas congelam a gente às vezes, né? Aí a Dona Teca começou a chorar, tal. Aí uma prima de minha esposa ainda falou para ela assim: "A senhora está chorando?" Mas a senhora está chorando muito, né? É verdade. Então eu vou falar uma coisa para a senhora. É, volte atrás. Como era o nome de sua mãe? Uhum. Amélia. Tá. Um dia você se despediu dela? Aí minha mãe, sim. Porque você foi adiante, você foi para São Paulo, mas assim, a mudança e a distância, naquele tempo, o tempo de voo talvez seja o mesmo tempo de ônibus, era o mesmo tempo de voo. E realmente, eu brinco com minha mãe que eu falo para ela, porque quando eu ia visitar minha avó, tinha um negócio de baldeação, ônibus até uma cidade, a gente descia, não, trocava de ônibus para um ônibus mais, né, para a estrada mais ruim, Ah, aí a gente ia certo. para uma outra cidade, descia todo mundo, ficava no banco da praça à noite, dormia no banco da praça, porque no outro dia de manhã pegava um outro transporte para poder chegar na cidade que minha avó morava, né? E aí, Imagino. e aí isso era um perrengue na vida, né? Aí, vindo com minha mãe, porque a Califórnia é distante de tudo quanto é lugar, fala Com sério. É certeza. maravilhoso, mas Mas é eu não, longe de tudo. é longe de tudo, é longe de tudo. Aí, tal, saí com minha mãe, fui da Bahia até São Paulo, né? Aí de São Paulo até Houston, até Chicago, vai em outro lugar, até Miami, né? Aí depois pega um outro voo e vem para Califórnia, porque, né? Essa é a vida para chegar na Califórnia. Aí vai e vem, sei lá, dá umas 24 horas isso daí. Eu falo, mãe, isso Sim. aqui é para poder devolver para a senhora o que a senhora fazia comigo quando a gente ia para casa da minha avó. Dá umas 20 horas É, de ônibus, de aviação, de e o tudo. ponto é esse, né? Nós estamos aprendendo com Dona Amélia a aceitar, né, a vida fluir Hum, e libertar as pessoas, porque quando a gente liberta as pessoas, libertar é um ato de amor. A gente às vezes acha que amar é aquele apego, tá junto, grudado, colado, mas não. Você ama mesmo quando você dá vida, quando você liberta a pessoa, né? Mesmo na relação. A minha relação, aprendi com Dona Amélia que a minha relação é assim, minha relação é uma relação de liberdade. Se você me ama e quer estar comigo, estaremos juntos. Eu te amo muito, mas eu não posso querer prender ninguém. E acho que hum, isso também faz parte do nosso processo evolutivo, porque a gente vê tanta violência, tantas coisas, por causa do sentimento de apego. E aí você pode ser apegado à sua casa, você pode ser apegado ao seu bairro, você pode ser apegado à sua caneca, você pode ser apegado a diversas coisas, como a pessoa que está do seu lado. E esses apegos, quando se torna apego, a sua energia baixa.
porque vai trazer outras coisas junto com ela, traz ciúmes, traz uma série de outras coisas, e a sua energia vibratória do seu corpo é muito baixa. Porque quem vibra no amor, ele liberta, ele solta. Assim como quem faz o processo da caridade. E aí eu fui Sim. aprender muitos anos depois que aquele chazinho que ela doava para as pessoas deixava ela mais feliz do que receber um presente das pessoas. Porque algumas pessoas passavam lá. Ô, dona Amélia, estou passando aqui meia dúzia de ovos. Porque assim, né? A vida, a gente vai aprender. Naquele tempo eu já É aprendia uma sobre troca. reciprocidade. Isso. Você faz o bem, sempre vai ter alguém que também vai trazer alguma coisa para você. Também. Aqui, você fez o bem para um, aquele tomou cafezinho, comeu biscoitinho, foi embora. Mas um outro, que não é aquele, né? Porque o bem ele nunca volta É, na mesma direção. vem por Essa outros lados, é né? por outro lado, e aí Sim. você se desapega disso, porque assim, porque a gente também tem essas coisas, né? Faz alguma coisa para alguém, eu vou te dar aqui um dinheiro. Depois você me devolve. Não, só deu dinheiro. O dinheiro volta de outro lugar. O Volta, princípio volta da sim. reciprocidade é esse, né? É, Quando você volta. ajuda alguém de coração, também o universo vai cuidando de você, para que também não te falte, né? É Então, verdade. olhar para esse desenho da Dona Amélia e pensar nas possibilidades de mudança, acho que o que eu vivo hoje é esse desapego, né? Eu vou para cá e vou para lá com mais facilidade. Certamente, a gente sempre quer ter um ponto de segurança aqui, outro ponto de segurança lá, né? Mas a gente segue, porque uma coisa é certa, vai ser melhor. E É se a gente verdade. entender que nós somos só fiéis depositários, né? Tá tudo aqui só para um aprendizado. E, inclusive, esse corpo aqui, que um dia eu vou ter que deixar para trás e seguir adiante. Vai ficar lá, vai virar moléculas, vai virar germes, vai virar qualquer coisa. E eu não vou nem querer olhar para ele quando ele virar essas coisas, porque vai ser um negócio do. Né? Eu usava isso, essa era a minha vestimenta, né? Mas assim, a gente se libertar. E eu acho que o princípio da evolução espiritual é você entender que você vai se despindo, tirando as impurezas. E quais são suas impurezas? São materiais. Quanto menos materializado você fica, mais evoluído você é. É E aí a verdade. gente olha as lições de Krishna, você olha as lições de Buda, você olha as lições de Jesus Cristo, tá certo? Olha o que Cristo passou, né? Entre eles, acho que Cristo foi a história mais, assim, complicada. Mas, sim. É. Sim. E, só que se ele não tivesse passado por isso, se ele tivesse tido a vida que eu tenho, ele não seria o Cristo. Com certeza. Então tem que agradecer muito a vida que eu tenho, né? Porque, Muito bom. Pois é. mas um dia, quem sabe, eu posso evoluir com Não, a mas tamanha grandeza. você já é um líder super evoluído e justamente, assim, a pergunta que eu queria fazer é hoje, né, com toda essa trajetória, né, todos esses, ensinamentos, essa sabedoria das tuas avós, da tua mãe, né, de lá de trás, desse espírito que você tem aventureiro, né, e esse espírito tão aberto. Como é que as pessoas podem te encontrar, assim, o que que você está fazendo hoje? O que que você está entregando para o mundo? É os livros, é consultoria? Como é que as pessoas podem te encontrar? Porque eu acho que não pode parar por aqui. Tipo, eu gosto de ter esse espaço para poder que as pessoas se conectem com quem, né, está escutando e, bom, nossa, essa pessoa me ensinou alguma coisa e eu, né, eu quero fazer um coaching contigo, eu quero ler teu livro, eu quero, sabe, porque disso se trata, né? Como é que as pessoas podem te seguir e continuar aprendendo contigo? Conta um pouquinho sobre isso. Então, eu tenho aprendido que quanto mais eu puder compartilhar, melhor é. Então, porque nós não somos aquilo que a gente guarda em nós, né? Nós somos aquilo que a gente consegue levar para o próximo. Sim. Isso vai nos modelando. Então, eu tenho aprendido muitas coisas novas, porque outras pessoas também estão fazendo o mesmo, estão ensinando. Eu tenho aprendido muitas coisas novas, principalmente sobre esse processo de progresso humano, progresso da alma, Uhum. sobre a espiritualidade, sobre esse ser que eu sou enquanto espírito. E isso tem me libertado
em diversos aspectos. E aí, o que eu faço, né? Sempre eu tento trazer para o mundo do trabalho, porque eu acredito muito que o trabalho é o principal ambiente de ajuda na elevação humana, É né? mesmo. O trabalho em si é onde a gente se encontra com todas as diferenças. E você não pode escolher, só vou trabalhar com o que eu gosto, o que eu não gosto. Você vai se encontrar com a sociedade e você vai se interagir com ela dentro de um ponto que tem lá os contexto do desenho do trabalho já é para que você possa viver as relações. E vivendo as relações você tem as experiências e as experiências te trazem a sabedoria. Então, não é sozinho que a gente evolui, não é além do só que a gente evolui. E aí, o que eu tenho feito? Eu escrevo bastante, né? Então, já publiquei o Cultura de Confiança, depois eu fiz um livro para um workshop muito interessante chamado Liderança Integrativa, tem um livro Sim. exclusivo para esse workshop. E aí agora eu fiz o Cultura de Confiança se tornar Culture of Trust, para chegar no mundo, tem um e-book que está na Amazon. Aí eu estou agora terminando um outro livro que também fala sobre liderança, mas já dentro de um ponto de vista mais consciente, mais espiritualizado, né? Que fala de uma liderança que será a liderança que nós vamos viver nos próximos anos. Então, isso é muito legal, um livro mais futurista. Estou para lançar ele agora em abril, estou terminando aí os ajustes. Talvez ele vai sair primeiro em português, depois eu vou lançar ele em inglês, que é muito legal. Mas eu também tenho vivido os meus dramas, né? Porque são muitos canais de diálogo, né? Aí, às vezes, eu vou para o YouTube, às vezes eu vou para o Instagram. Então, está lá no Instagram, @lfrancooficial. Aí eu coloco algumas coisas. Aí, daqui a pouco... Não, peraí, agora eu vou... Então, eu não sou muito daqueles de seguir aquelas consistências, aquelas coisas todas e tal. E como o meu diálogo é um diálogo para um público, para um nicho muito específico, né? Eu não sou aquele dialogador com as multidões, né? Eu não tenho as multidões junto comigo, então isso me deixa mais tranquilo também, para ir um pouco aqui, um pouco ali e tal. O povo respeita isso, né? Então, estou ali no YouTube, estou lá no Instagram, mas o que eu gosto mesmo de fazer é mentoria, workshops, escrever livros. Isso é o que eu mais gosto de fazer. Mas, assim, que está na minha... que me faz evoluir mesmo é quando eu estou no ambiente de trabalho. As pessoas falam assim, mas por que você não vira só consultor e coisa e tal? Porque consultor, eu vou falar sobre as coisas que eu já aprendi, mas eu deixo de aprender como eu aprendi antes dentro do ambiente de trabalho. Porque na hora que eu estou interagindo com o meu chefe, com um subordinado, com um colega de trabalho, que a gente tem lá, aí você vai fazer a resolução de conflito, você vai dar uma orientação, você vai cuidar de um processo de desenvolvimento, você tem que desenvolver a si mesmo, porque também tem esse nosso processo. Aí a gente vai evoluindo. Na hora que você fica só naquele processo de consultor, eu não gosto muito de ficar só no consultor, que é como se eu não estivesse perdendo a oportunidade de interagir com o mundo, sabe como é? Eu sei. Estou aprendendo sobre mim, Ai, que interessante. Eu vou até compartilhar aqui teu Instagram, porque, né, as pessoas que assistam isso aqui, pelo menos aí vai ter como encontrar um pouquinho mais sobre o Luiz, sobre as suas coisas, seus livros, né, aí dentro imagino que tem o canal do YouTube, que eu não tinha ele aqui, mas aí vão encontrar, porque realmente, né, eu acho que todo mundo que assistir isso aqui e puder ter a chance de acompanhar um pedacinho né, da tua sabedoria, do que você ensina, do que você passa, realmente eu convido, eu falei invito, mas eu convido a todo mundo a que realmente sigam o França e aprendam com ele. Né? Óbvio, os livros estão aí, livros maravilhosos e tudo que você tem a ensinar, porque realmente França... Você é uma pessoa que hoje ficou mais claro para mim, da onde que vem essa tua bagagem, né? Não foi de livros, não. É claro, você é uma pessoa que lê muito, que estuda muito, mas a Dona Amélia e as tuas avós, Dona Teca, Dona Rita, né? Aurelina, meu Deus, realmente elas foram que marcaram a tua vida. Marcaram a tua vida. Realmente. E obrigado mesmo por me trazer aqui, porque quando a gente ativa as nossas memórias, a gente também conecta com as nossas emoções, né?
E a emoção é a energia que faz mover o físico, né? Sim. Ela estabelece um determinado campo de vibração. Eu acho que hoje vários analgésicos, tudo que poderia acontecer em termos de me dar mais vitalidade, acho que eu ganhei mais alguns dias, alguns meses de vida só com as emoções que eu vivi hoje que fizeram meu organismo todo ser recomposto por conta dessas lembranças tão especiais, né? Ai, que bom. Muito Essa bom. é a melhor coisa, né, eu fico feliz, porque na verdade esse espaço é para isso, né, acaba muitas pessoas me falam: "Nossa, é quase uma terapia isso aqui, eu contando minha história, vem tantas memórias, vem tantas conexões, eu me reconecto com tantas coisas, mas ao mesmo tempo eu aprendo, eu sou a pessoa que mais aprendo aqui, porque eu assisto todos eles, todas as histórias, né, então assim, às vezes não, é maravilhoso, porque eu faço para mim também, e realmente as pessoas que estão assistindo e vão assistir, nossa, vão ter um presente, né, de conhecer o Luiz França de outra forma, né, e da onde vem essa história bonita e essa pessoa simples, maravilhosa e sábia que você é. Então eu te agradeço por estar aqui nesse espaço, por compartilhar, abrir teu coração, como sempre, e é sempre muito gostoso e divertido, né, conversar contigo. Então, que seja como você falou, que esse seja um de muitos outros que a gente vai fazer em diversos canais, diversas formas. Verdade. Sempre bom estar dialogando contigo. Obrigado mesmo, viu? Não. E fechando como dizia a dona Amélia, né? Com muito amor e saudações sem fim. Ai, sim, com muito amor e saudações sempre. Ai, meu Deus, dá até vontade de começar a botar um chazinho, um cafezinho aqui para todo mundo. Não é? Vamos aprender com ela. Adorei, adorei. Muito Verdade, bom, verdade. muito bom. Que assim seja. Que Bom, bom. um abraço, bom final de semana, boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo que está aí nos assistindo e até a próxima. Tudo de Continuem incrível. assistindo o Grão das Marte. Obrigada. Tchau, tchau.